ela aqui para nossa conversa, Paola Mello, sócia e analista da GTI, grande profissional aqui. Paola, sempre com a gente na BMC News, desde o começo também. Seja sempre muito bem-vinda, Paola. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Paola. Para a gente começar aqui a nossa conversa, né, queria entender um pouquinho, falar um pouco mais sobre Multiplan, né? Já começar falando de Multiplan, divulgou aí sua prévia operacional, alta de 28% nas vendas aí nos shoppings, todos os shoppings trazendo crescimento de 2 dígitos até nesse terceiro tri. Queria entender sua avaliação, né, sobre os dados, o que a gente pode entender, interpretar exatamente, né, o que eles significam aí para a Multiplan. Pois é, Paula, foi um indicador excelente na minha avaliação, né? A gente tem uma legião de pessimistas aqui no nosso país que falavam ali, não, o primeiro semestre foi bom, mas o segundo vai desacelerar, né? Essa volta de fluxo não vai ser sustentável e a retomada de fluxo, ela é uma realidade inquestionável, seja de pessoas, seja de veículos, e as vendas se reaqueceram no varejo físico, ao contrário do que muitos acreditavam, né, que as pessoas só iam comprar online depois da pandemia, e não, voltamos ao bom e velho normal, né? No Brasil, os shoppings são verdadeiros centros de serviço, entretenimento, né? Então não é que as pessoas vão lá só para comprar, como no modelo de shopping centers americanos, né? Elas vão lá para resolver a vida, para jantar fora, para um lazer para a família, com segurança, com ar-condicionado, né? Várias regiões do Brasil são muito quentes e passear no ar-condicionado é gostoso, e aí as compras acabam acontecendo naturalmente. Então eu vejo como um número muito positivo. Eu imagino que as demais empresas de shopping center listadas venham com números tão fortes quanto esses. Para trazer um destaque aqui, o que particularmente chamou muito a minha atenção foi a parte de alimentação, onde a gente viu ali um crescimento de vendas nas mesmas lojas superior a 30%. Então, empresas, por exemplo, como Burger King, McDonald's, você vê que essa volta à alimentação fora do lar, ela está voltando com força. Então, eu acho que é um número para ficar animado, Paula. Agora, Paula, podemos extrapolar os dados da Multiplan ali para as demais empresas do setor? Esse crescimento mostra uma retomada dos shoppings no contexto econômico aqui do Brasil? Eu acho que podemos extrapolar sim, Isabela. A gente viu comportamentos similares nos trimestres anteriores, né? A Multiplan tem esse hábito de soltar as prévias, as demais empresas não. E tem havido uma correlação entre esses dados. Então, acho que a gente vai ver bons números sim, né? Eles não refletem assim o varejo como um todo no país, porque eu acho que o varejo está muito mais aquecido nas classes de renda mais elevadas, né? Que não são tão impactadas por esse aumento de inflação, né? Mas, de toda forma, a gente está começando a ver deflação, né, nos principais indicadores econômicos agora, principalmente com esses ajustes na parte dos combustíveis, né? Então, eu imagino que essa melhora, esse respiro, vá migrar aí também para os ativos mais concentrados em classe mais média, né? E não tem dentro dos listados nenhum ativo majoritariamente concentrado em classes mais baixas, né? Essas empresas grandes, elas têm portfólios que são muito democráticos, né? Pegam espectros muito grandes da população. Então, eu acho que é um bom indicador, sim. Eu ficaria mais animada com o setor. As ações até estão ameaçando aí dar uma recuperada, né? No ano, a maior parte delas já sobem, mas ainda sobem de patamares muito baixos, né? Muito aquém do que a gente acredita que seria o valor justo para o setor, Isabela. Bom, queria falar também sobre um outro setor aqui, mais especificamente do varejo em si, Paola, porque hoje a gente viu aí dados de vendas no varejo, eles acabaram vindo ali um pouquinho abaixo do esperado, né? Crédito apertado, endividamento das famílias. Isso você acredita que pode e deve continuar pesando sobre o varejo? Eu acho que não, Paula. Como eu vinha dizendo, assim, eu acho que esses primeiros dados de deflação que a gente começou a ver, eles ainda não apareceram, né? Esses indicadores de varejo, eles em geral têm um lagzinho de uns 2 meses, né? E aí com esses novos auxílios também, que acabam dando um incentivo aí para a população consumir, né? A gente está chegando, tá meio nesse tumulto de eleições, mas logo, logo começa a Copa do Mundo, o brasileiro adora futebol, isso também
muda o foco das pessoas um pouco e elas consomem para isso, né? Às vezes compra uma camisa nova para torcer para o Brasil, tem gente que compra uma televisão, tem gente que compra coisas para fazer um churrasco, né? Então, tudo isso acaba dando um certo estímulo aí para a economia. Então, eu imagino que quando a gente começar a capturar esses indicadores um pouco melhores da parte macro, os números de varejo devem começar a reagir um pouquinho melhor, Paula. Vou trazer o Gani aqui, Paola, para a nossa conversa, porque o Alan Gani também tem perguntas aqui para você. Fica à vontade, Gani. Legal, Paula, bom dia. É Paola. É Paola, desculpa. Nós somos uma dupla sertaneja. Eu tenho uma dislexia auditiva, é verdade. Eu tenho uma dislexia auditiva. Nós vamos montar uma dupla, né, Paola? A gente sempre brincou, que era eu e ela, Paula e Paola. Muito bem. Então, Paola, vamos lá, bom dia. A depender de quem ganhar a eleição, pode afetar o varejo de formas diferentes ou não? É um setor que é promissor independentemente do cenário eleitoral ou não? Pode ser que alguns setores dentro do varejo performem de um jeito e outros de outro jeito, a depender de quem ganhar a eleição? Sabe que essa é uma ótima pergunta, Alan. Muita gente às vezes fala, né? Mas não muda nada, dependendo de quem ganhar. Gente, muda muito. Não muda nada no curto prazo, porque na economia sempre existe uma grande inércia, né? Então, decisões, sejam boas ou ruins, a gente está pilotando aqui um transatlântico, né? Então, você faz um pequeno movimento, assim, naquele momento inicial parece que não mexeu nada, mas quando você olha em janelas mais longas, aquilo muda a rota, assim, de uma maneira brutal. Então, eu acho que muda muito, mas não no curto prazo. Curto prazo provavelmente vai ser imperceptível e vai ser dado por essa agenda mais macro que a gente está no Brasil, né? Eu acho que a perspectiva para um curto prazo, vamos dizer assim, 2023, ela é boa, porque a gente já está vendo a inflação começando a arrefecer. Se a gente olhar número de pessoas ocupadas no Brasil, é recorde histórico, a gente está tendo um certo aumento de renda, com taxas de juros um pouco mais baixas, o crédito volta, né, a aparecer na praça e favorecer ali as parcelinhas que o brasileiro tanto gosta, e tudo isso estimula consumo. Então, o curto prazo eu acho que não muda. Para um horizonte de prazo mais longo, governos mais populistas, eles tendem a gastar mais, e o gasto que o governo faz do que ele não tem, ele vira inflação no futuro. Inflação no futuro é redução de poder de compra, que é menos consumo amanhã. Então, eu acho que muda bastante, né? A gente tem dois candidatos aí com visões de mundo e a gestão econômica radicalmente distintas, né? Então, eu acho que pode ter consequências sérias, Alan. Eu acho que as pessoas precisam levar isso em consideração na hora de escolher o candidato. Maravilha. Ô, Paola, aproveitando, né, estava até dando uma olhada aqui em relação... a gente está falando muito de varejo, que a Paola ela é grande especialista em relação a varejo, alguns, né, cases especificamente aí do setor tanto varejo, shopping. Eu queria que você trouxesse aí a sua visão, né, dentro dessa sua última análise, né, que pode sim mudar dependendo de um candidato ou do outro. A gente sabe que o varejo é muito amplo. Até recentemente participei de um grande evento de varejistas aqui, no qual as maiores varejistas, né, eu fui lá representar a visão dos profissionais de mercado, né, como que estavam vendo exatamente esse setor, e se discutiu muito, né, que os grandes varejistas, eles estão se renovando, indo muito mais para um tech até do que varejo em si, ganhando muita força a questão do e-commerce, né, dessas grandes varejistas, mas tem uma concorrência muito grande também que vem de fora da China, que acaba também impactando muito exatamente essas grandes varejistas, tem essa competição, principalmente com outras concorrentes lá de fora. Eu queria uma análise sua em relação se você realmente acredita, né, que o varejo está indo mais para tech, porque aí a minha pergunta é muito o seguinte, né, a gente sabe que quando sobem juros, as empresas de tecnologias, elas acabam sendo mais prejudicadas ali, né, demora-se um pouco mais para a gente ver essa recuperação por conta de estarem aí muito associada à subida de juros. E varejo também, por um outro lado, também, né, se for
for mais difícil o crédito, as pessoas tendem a consumir menos. Mas pegando um pouco mais dessa visão, você acredita que o varejo está indo mesmo mais para esse rumo de tech aí, se reinventando, se recriando? A gente viu o Magazine Luiza investindo em empresas de games ultimamente. Queria entender um pouquinho mais a sua visão. É um excelente tema esse, Paula. Eu acho que o cliente ele foi ficando mais exigente ao longo do tempo, né? E antes as pessoas comparavam experiências, né, em segmentos correlatos. Então, se eu vou olhar minha experiência comprando roupas, eu comparo quando eu comprei o biquíni e o vestido. E hoje já não é mais assim. Por exemplo, a parte de aviação, né? Começou essa questão de check-in online. Uma vez que as pessoas viram, poxa, eu faço check-in online quando eu vou voar, isso é tão prático, por que eu não posso fazer a mesma coisa no hospital, no laboratório, quando eu for fazer um exame? Então, essas experiências começaram a ser muito intercambiáveis e ser extrapoladas para outras áreas, né? Então, eu acho que essa parte de varejo, ela não é diferente das demais. E hoje, o cliente, ele quer escolher como comprar, quando receber, e isso envolve ter empresas que investem muito mais em tecnologia. Então, as empresas hoje, elas têm um approach já muito mais, assim, antes se falava, né, da multicanalidade, uma palavra que acabou ficando até um pouco batida, hoje fala-se no tal do phygital, né, que é a mistura do físico com o digital, mas a verdade é que você precisa estar em todo lugar para facilitar a vida do seu cliente, porque senão ele vai comprar com outro, né? Então, hoje mesmo saiu uma matéria aí, por exemplo, falando do Mercado Livre investiu 17 bilhões de reais no Brasil, que é o maior mercado deles. Porque é um valor colossal, né? Pensar assim, em varejista pequeno é muito difícil competir, né? Então, antes existia uma certa resistência, né, das lojas com marcas próprias, falando, poxa, eu não vou pôr os meus produtos no Mercado Livre. Hoje já existe uma visão diferente, porque o cliente ele não quer nem saber mais quem fabrica, de onde vem, se vem da China, se vem do Brasil. Ele quer o menor preço e a maior rapidez na entrega. Né? Então, isso explica meteoros, como, por exemplo, essas empresas chinesas. Eu não sei exatamente como pronuncia, já perguntei 1000 vezes, mas a tal da Shein, ou Shein, não sei como é que fala, a empresa chinesa. Sei, mas eu não sei a pronúncia. Você sabe? Eu não sei, só se o Gani souber, mas eu duvido. Eu falo Shein, mas não sei também a pronúncia aí, ó. Eu falo Shein, mas não sei também se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas é um ponto, né, ô Paola? Esse ponto a gente discutiu muito lá. Exatamente. É muito difícil de competir. Gente, não, e é fato isso, né? Porque assim, é um preço, realmente, mesmo você trazendo, mesmo se correr um risco de ser taxado, ainda compensa. Então, isso deve ser um ponto que preocupa aí as varejistas, principalmente. Mas pode concluir aí seu raciocínio, Paola. Então, e isso preocupa. Então, o cliente, ou ele quer um preço extremamente baixo, e aí ele vai migrar para um chinês, porque mesmo que demore 15 dias ou 30 dias, poxa, se eu posso comprar lá um vestido que custa R$50 e esse mesmo vestido custa 300, eu espero um mês. Agora, por outro lado, se eu vou pagar R$300, aí eu quero ver quem vai me dar a melhor experiência de compra, quem vai me entregar rápido na minha casa. Eu não quero na semana que vem, eu quero hoje, no máximo amanhã, né? Então, isso aí tá separando meio assim, né, os homens dos meninos, assim, né? Porque as empresas que são mais parrudas e conseguem ter um serviço de entrega melhor, que conseguem usar os dados para ofertar para o cliente o que ele quer, porque o que as pessoas menos têm hoje em dia é tempo, né? Então, aquelas coisas que parecem até uma assombração, né? A gente vai lá e fala, puxa, estou pensando em comprar tal coisa, ou pesquisa alguma coisa no Instagram. De repente, aquilo lá só começa a aparecer no seu feed. Então, toda essa inteligência de dados, ela leva o consumidor ali a economizar tempo e fazer escolhas melhores, né? Ele pode tirar o melhor disso. Então, investimento em tecnologia, Paula, para concluir, para mim, não é mais uma opção. Ele é uma questão de sobrevivência no varejo. Olha só, né? O pessoal adora o pessoal aqui do nosso chat, Paola. Eu nunca tinha pensado nisso. O Rubão falou que disseram pra ele que as duas palavras significam chi e in, né? Então faz sentido. Mas ele disse que gosta de falar como a Paula.
Então faz sentido, porque realmente, né, e voltado mais para as mulheres. Por isso que eu falei que o Gani não ia saber exatamente a pronúncia. Aposto que o Gani nunca comprou nada. Eu sou cliente, gente. Eu nem sei o que é esse X. Ah, sei, sabe por quê? Shein, sabe? Porque na minha casa eu mostrei todos os meus vestidos da Shein pra sua mulher. É, ela falou, não, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, depois que eu soube que a Paula compra na Shein, eu também vou comprar. Mas, gente, é o que a Paola, é o que você falou. O mesmo vestido que custa 190 na Shein, aqui no Brasil é o mesmo, é vendido por R$900. Não é impossível. É o ponto, é isso. E, ó, demorou... E demorou, posso falar? 10 dias para chegar. Já tô fazendo propaganda aqui, vão me matar daqui a pouco as varejistas aqui. Mas é verdade, eu acho que realmente fica aí difícil, às vezes, competir exatamente em relação à questão do preço, né? E hoje em dia a demanda tá fazendo aí, né, com que eles sejam mais ágeis na entrega. Então estão entregando mais rápido também. É um ponto, sim, importante para as nossas varejistas aqui. Aí entra toda uma questão política, que eu nem vou entrar por trás, mas as reformas são importantes nesse momento, porque houve até um grande manifesto por parte dessas varejistas aqui, querendo diminuir também os impostos para conseguir ter essa competição mais leal, né, Paola? Porque senão também fica complicado, né, para o empresário. É uma demanda justa, né, Paula? Porque aí pensando enquanto brasileiros, o que nós queremos? Gerar emprego aqui ou gerar emprego na China, né? Então, se esse produto entra sem pagar imposto, poxa, por que a gente não pega, então, o produtor nacional e não zera os impostos dele para ele poder competir em igualdade? E aí, sei lá, se o produto dele custar 100 sem imposto e o outro custar 50, aí é mais do que legítimo que você compre o de 50, né? Mas, poxa, não tem como você quase dobrar o valor do custo ali nos impostos e o outro que vem de fora não paga nada. Realmente não parece razoável. Exatamente. Principalmente em momentos de crise, né? Inclusive eu queria falar do varejo de luxo, né? E até nos momentos de crise, por exemplo, NV, do Grupo Soma, teve um crescimento grande e há uma perspectiva, tem crescido cada vez mais. Arezzo também, agora a gente está com uma deflação. E eu queria entender quais são as perspectivas dessas marcas de luxo que a gente vê, que são influenciadas pelas influenciadoras, que estão, assim, com crescimento enorme. E qual que é a perspectiva agora para essas marcas de luxo? Por que elas são tão consolidadas e crescem cada vez mais ali, indo de contramão, por exemplo, do que a gente estava falando de sites da China? Isabela, esse mercado de luxo, assim, é impressionante. Não existe crise nele. E essas marcas realmente estão crescendo, assim, a taxas super expressivas, né? Se a gente se recordar quando o Grupo Soma comprou a NV, o mercado ficou assombrado com o valuation que foi pago. Essa empresa, ela já mais do que dobrou de tamanho e está com cara que vai dobrar de novo, né? Então agora o valuation já parece, assim, de graça, né? E está surgindo aí um luxo nacional, né? Então antes o brasileiro valorizava assim, muitas marcas que vinham de fora, que tem uma tradição longa. E hoje não, já existem uma série de designers brasileiras. Então, para pegar a Nativosa, que você deu exemplo, tem, por exemplo, uma Carol Bassi, que foi parar com a Arezzo, uma Cris Barros, tem outras marcas de sapatos, joias, enfim. Esse é um mercado que está valorizando cada vez mais a produção nacional. Então, na ponta contrária que a gente estava falando agora de trazer coisa barata da China, também existe essa outra tendência de se valorizar coisas de muita qualidade que são produzidas em mercado nacional. E aí essas influenciadoras, elas conseguiram amplificar isso para um segundo nível, né? E empresas com boa gestão de marca deram canais assim que capilarizaram. Então, se pensar, por exemplo, que uma Carol Bassi viveu muitos anos sem ter uma loja física, pois se eu pegar as principais capitais do Brasil e colocar uma marca, uma loja física para os clientes de alta renda daquele local terem uma experiência física, né, irem lá no coquetel de lançamento daquela marca, verem alguém usando, né, uma mulher real usando o vestido, experimentar essas roupas, daí na sequência elas passam a consumir também online esses produtos, que aí elas conhecem aquela modelagem, veem como fica nelas, se apaixonam por aquilo.
Então, esse mercado, eu acho, muita gente falou, ele acelerou porque as pessoas na pandemia não gastaram com viagem, não gastaram com jantar, consumiram mais. É verdade, só que o percentual das despesas dessas pessoas de alta renda que elas dedicam, né, a roupas, a vestuário, acessórios, ele não é tão grande que ela vá parar de consumir se ela voltar a ir jantar ou voltar a fazer uma viagem 2 vezes por ano, né? Então, eu imagino que esse mercado siga muito forte mesmo em 2023, Isabela. Ô, Paola, eu queria falar, vou mudar de setor, queria falar um pouco de educação, mas não vou mudar, só para ouvir aqui a opinião, né, o nosso telespectador que está pedindo, Marco Silva, pediu para você falar um pouquinho, o que você acredita que pode estar fazendo essa queda na West Wing, que caiu a 90%, Mobile e Enjoei também, que acabaram sendo aí também bastante afetadas com uma queda, aqui para o Marcos Silva, que está perguntando no nosso chat. Esses segmentos mais ligados à tecnologia, com modelos de negócio ainda não comprovados, eles sofreram muito com a alta das taxas de juros, né? Então, quando o dinheiro custa barato, ou naquele tempo em que as taxas de juros eram negativas, né? Você pensa, eu vou colocar meu dinheiro aqui num título soberano dos Estados Unidos, da Suíça ou de algum país aí considerado seguro, e eu vou, ao final de 10 anos, ter menos dinheiro do que eu coloquei lá inicialmente, poxa, então eu vou apostar aqui em uma galera mais jovem, que tem ideias novas, talvez algumas empresas vão ficar pelo caminho, talvez uma ou outra vai estourar e vai dar super certo, e por que não, né? Hoje já não existe mais esse por que não, né? Aqui no Brasil a gente já está com uma Selic de 13,75, o mundo inteiro está subindo os juros, então os recursos acabam migrando para opções mais líquidas e mais seguras também, né? E investir numa startup é tudo menos seguro, né? Então essas companhias sofreram muito com essa debandada de capital, né? Uma forma fácil de testar um modelo de negócio e fazer ele crescer é não cobrar pelo seu serviço ou dar o seu produto de graça, ou fazer com que esse produto seja muito barato, às vezes até abaixo do custo de produção, e hoje não tem mais espaço para isso. Então, todos esses modelos de negócio onde existe uma dúvida em relação à sustentabilidade deles, o investidor tirou ali, se afastou, tirou o pé. Então, são empresas que eu imagino que tenham um período difícil aí pela frente, Paula, nesse momento de macro mais incerto. Ô, Paola, deixa eu só trazer aqui também mais uma outra questão, né? Aproveitando até a pergunta que o Gani fez em relação ao varejo, dependendo muito do cenário aí político. Você que também é especialista no setor de educação, queria entender um pouquinho mais da sua visão, porque educação, como a gente começou até agora há pouco falando aqui, né? Sempre é um assunto que quando envolve a política gera aí muitas polêmicas. Hoje mesmo a gente estava vendo uma das polêmicas aí em relação a essa questão, principalmente, né, de um corte aí, de um congelamento, na verdade, de verbas para a educação, mas eu queria entender a sua visão exatamente, né, sobre as empresas listadas aqui na Bolsa, dependendo do cenário, né, de quem vencer essas eleições, essas empresas, elas podem ir em situações aí diferentes? Muito se falou, Paula, de que, por exemplo, uma eventual vitória do governo PT favoreceria, né, essas empresas de educação por conta da farra que a gente viveu lá atrás do FIES, né? Olha, eu não ficaria tão confiante de que um novo FIES vai aparecer, né? Não só por toda a bagunça que isso deixou aqui no Brasil, no fim essas dívidas acabaram sendo perdoadas porque elas são impagáveis, mas a verdade é que esse formato de financiamento estudantil, ele é um grande pepino no mundo inteiro, né? Pode olhar nos Estados Unidos, também a mesma coisa, e eu não acho que aqui vai ser diferente. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a situação fiscal do Brasil hoje, em relação a quando a Dilma assumiu o governo lá do Lula, a situação é muito mais complicada hoje. Existe muito menos espaço para ser tão generoso, né, com essas benesses. Então, eu não esperaria que esse cenário se repetisse. O que eu acho até que é bom, a gente está caminhando muito mais para um formato, né, de oferecer uma educação a um preço competitivo, o que é viável hoje com as plataformas online, e o cliente pode pagar
sabe? Você não tem o governo mais como cliente, que inicialmente foi bom, porque as empresas cobraram o quanto quiseram, né, por esses alunos, mas eu acho que é mais fácil você ter uma solução que, sei lá, seja o governo, seja a pessoa pagando de volta, que seja o mesmo preço para todo mundo, que seja a mesma regra do jogo, que seja transparente, né, e que seja um ticket justo por aquele curso que o aluno vai fazer. Então, um pouco essa tendência que a gente vê, né, de uma digitalização dos cursos. Eu imagino que os cursos presenciais, eles fiquem hoje muito mais restritos a cursos de maior valor agregado, que exigem laboratórios. Então, estamos falando dos cursos de saúde, das engenharias, ou eventualmente até de cursos de negócios, mas muito mais nichados, de faculdades assim, de altíssimo valor agregado, onde aquela discussão, aquele network, o aluno vai pagar por isso, porque ele quer estar no meio dos seus pares e poder conhecer essas pessoas, e esses relacionamentos eventualmente vão dar frutos para novas empreitadas no futuro. Mas, enfim, para todos os demais, cursos mais simples, então estou falando uma pedagogia, uma administração, né? Esses cursos podem tranquilamente ser ministrados de forma online, um nível de qualidade, excelência muito elevado. Então, eu acho que essa é uma tendência, assim, inexorável, Paula. Tá certo, Paola, quero agradecer, muito obrigada, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Um abraço para você e todo mundo aí do GTI. Obrigada, Paula, um abração para todos vocês, aí ótimo final de semana. Obrigada, tchau.